Olá, meus amigos, aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero falar com os senhores sobre incidente de deslocamento de competência, que é um instituto que foi criado pela Emenda Constitucional 45, lá em 2004, e que teve o julgamento da sua constitucionalidade agora concluído pelo STF recentemente. Eu estou falando das ações diretas de inconstitucionalidade 3486 e 3493. O que vai ser interessante para a gente aqui eu vou falar qual foi a decisão do STF, mas eu vou fazer uma grande revisão desse instituto. E o mais interessante é que é possível que tenha havido uma divergência entre o STF e o STJ sobre esse instituto, o que vai fazer com que nós tenhamos que acompanhar essa divergência no futuro. Beleza? A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais e a Associação dos Magistrados Brasileiros quis impugnar, por meio dessas ADIs, a hipótese de federalização dos procedimentos envolvendo graves violações de direitos humanos, que é isso que se trata o Instituto, o incidente de deslocamento de competência. Ela disse que o incidente de deslocamento de competência, ela viola o pacto federativo, pois retira parte da jurisdição estadual e transfere para a jurisdição federal, quando originalmente aquele crime estaria envolvido, seria de competência da justiça estadual. E assim esse instituto ofenderia o juízo natural, princípio da legalidade, princípio da segurança jurídica, devido processo legal, especialmente ampla defesa e contraditório. É esse o caso que chegou no Supremo por meio dessas ADIs. Se você quiser se aprofundar, ter um conteúdo escrito, tá aqui o link na descrição de um artigo que eu publiquei lá no blog. Vamos lá. Conceito. O que é o incidente de deslocamento de competência? O incidente de deslocamento de competência é um incidente processual. Isso quer dizer que tem que ter uma investigação ou um processo em curso, já que é um incidente, né? Então é um incidente no qual um processo ou um procedimento investigativo civil ou criminal em curso, ele pode ser retirado do âmbito de competência dos órgãos judiciários estaduais ou da esfera de atribuições das polícias estaduais ou do Distrito Federal, quando houver grave violação de direitos humanos. Então, o primeiro pressuposto é que haja grave violação de direitos humanos. Qual é a finalidade desse incidente? A sua finalidade é assegurar que o Brasil cumpra com as obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil assumiu, né, que o Brasil assinou e internalizou. Então, o que vocês vão observar é que, constitucionalmente, ele possui dois requisitos. Um, que haja grave violação de direitos humanos, e dois, que essa grave violação de direitos humanos, por alguma desídia do Estado brasileiro em investigar ou processar os autores desse crime, por exemplo, ele possa ensejar uma responsabilização internacional do Brasil. Onde está previsto esse procedimento? O artigo 109, parágrafo 5º da nossa Constituição. Vamos dar uma lida aí. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, como é o procedimento? Houve uma grave violação de direitos humanos. Essa grave violação pode ensejar uma responsabilização internacional da República Federativa Brasileira. Então, o chefe do Ministério Público da União, que é o Procurador-Geral da República, pode provocar o STJ para que haja esse deslocamento de um procedimento ou de uma investigação que está sendo processada na Justiça Estadual, que ela seja deslocada para a Justiça Federal. Beleza? Então, quais são a competência? Então, quem provoca é o Procurador-Geral da República e quem julga é o Superior Tribunal de Justiça. Quais são os requisitos constitucionais para se ajuizar, para se utilizar desse incidente? Primeiro, já disse, grave violação de direitos humanos é o primeiro requisito.
E o segundo requisito é existência de risco de responsabilização internacional do Brasil decorrente do descumprimento das obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais. Ocorre que, e aqui é um ponto que eu queria deixar registrado, o STJ, nos vários incidentes de deslocamento de competência, ele acrescentou um terceiro requisito, e essa que vai ser o que está começando a ter uma divergência entre o STF e o STJ. O STJ, e ele fez isso a partir do incidente de deslocamento de competência número 2, que ele deferiu, que foi o caso Marielle Franco e Anderson Gomes, ele disse o seguinte, além de grave violação de direitos humanos e possibilidade de responsabilização internacional do Brasil, é preciso que seja ferida a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas. Ou seja, a Polícia Estadual ela não tem estrutura para investigar esse crime. A Polícia Estadual está muito comprometida com os autores desse crime. Imagine que policiais sejam autores desse crime, então a Polícia Civil Estadual está totalmente envolvida nesse crime. Então há esse deslocamento de competência. Então tem que demonstrar a ineficiência das instituições estaduais para que seja possível deferir esse incidente de deslocamento de competências. Essa é a grande questão. O que é que o STF decidiu? Quanto à constitucionalidade, o STF disse que é constitucional, que é legítimo que o legislador constituinte adote um instituto, adote esse instituto, até porque se há possibilidade de responsabilização do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil, e a União é a representante da República Federativa do Brasil no âmbito exterior, isso significa que isso deve ser processado na Justiça Federal. O Supremo também disse que não há uma invasão, uma violação do Pacto Federativo, porque se trata de uma regra abstrata de competência que é estabelecida previamente ao fato ao qual se pretende aplicar essa regra, e não de regra de competência concreta, ou seja, de criação de juízo especificamente para julgar um fato concreto. Então o Supremo disse que não há essa violação. O que eu estou querendo levar para os senhores é que é possível que haja uma divergência entre o STF e o STJ. Professor, se o STF ele se manifestou que esse terceiro requisito foi criado pelo STJ e esse requisito não existe constitucionalmente, como é que o senhor está dizendo que é possível que haja essa divergência? É porque o STF se manifestou sobre isso em obter dictum. Você sabe o que é um obter dictum, né? Um obter dictum é algo que é dito por um juiz, no caso os ministros do STF, em um julgamento, que não é essencial para a decisão do caso. É algo lateral, periférico, não forma a ratio decidendi da decisão. Não forma a ratio decidendi da decisão e, portanto, não cria um precedente vinculante. Não há precedente vinculante quando algo é feito por obter dictum. Algo é feito de forma periférica e não constitui a ratio decidendi. Então, é por isso que não é possível dizer que haja uma divergência concreta entre o Supremo Tribunal Federal e o STJ, mas aparentemente há essa divergência. Para resumir, qual é a grande divergência? Para o STF, só existem dois requisitos constitucionais. Esse caso foi da lavratura do ministro, relatoria do ministro Dias Toffoli. Quais são esses requisitos? Estou dizendo para você durante todo esse vídeo. Grave violação de direitos humanos e possibilidade de responsabilização internacional por desobediência às obrigações decorrentes de tratados de direitos humanos que o Brasil internalizou. O STJ diz que, além disso, tem que averiguar se a Justiça Estadual está sendo ineficiente ou não tem capacidade institucional de investigar ou de processar aquele crime. O STF, o Dias Toffoli disse que esse requisito não existe constitucionalmente, então não pode ser um requisito para o IDC, um incidente de deslocamento de competência. Esse obter dictum, apesar de não ter constituído a ratio decidendi desta decisão, dessas ADIs, e, portanto, não ser vinculante, ela foi com... os outros ministros concordaram plenamente com esse obter dictum, salvo a ministra Rosa Weber, que inclusive já está aposentada do Supremo Tribunal Federal. É isso.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de atualização. Veja um link aqui do blog para vocês se atualizarem ainda mais. Até uma próxima. Falou!